Chamava porque não chama, né? Tá bom. Mas. Tá muito validado. Que anda bem, né? Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e saúdo também todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram: pois os outros discípulos vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia. Deus, muito obrigado. Irmãos, essa passagem ela é emblemática porque ela nos alerta uma coisa muito importante. Nós cobramos muito dos outros a fé deles, o compromisso deles com o Senhor. Mas só que o compromisso com o Senhor é nosso, não é do outro, não é de Tomé, porque Tomé duvidou e ele estava certo em duvidar. Pior aqueles que não duvidam, mas não creem.
religião perseguir, ainda havia a política, e hoje não. Hoje nós não temos perseguição de religião, a não ser a nossa mesma, porque nós estamos mudando a palavra de Deus, nós estamos mudando o que o Senhor nos ensinou. E na política, nós vivemos num país laico, onde nós temos que o quê? Não combater a política, mas pregar o Evangelho. Porque se eu não fizer a diferença, não adianta. Eu cobro mudança do outro, mas eu não mudo. Eu cobro santidade de quem me governa, mas eu não cobro santidade de mim. Porque se eu creio em Jesus, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Trump que governa a minha vida, não. É Jesus. E eu tenho que estar com isso. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou vivendo o Evangelho. Não. As nossas igrejas estão formando crentes que são mimados, que só querem coisas boas. As igrejas têm ministério de tudo, menos de pregar o Evangelho. É ministério de surf, é ministério de cantar, é ministério de pular, ministério de fazer festa, mas não tem ministério de pregar o Evangelho, de levar, de perdoar. Não tem. Tem o de desconfiar. Onde estamos nós? Estamos perdidos, porque estamos deixando o Senhor para ouvir o homem. E Paulo foi claro: se eu ou um anjo pregar um outro evangelho que não seja esse, é anátema. E o que nós estamos fazendo? Estamos virando instrumento na mão de falsos pastores, de falsos líderes, mas a culpa não é deles, não, é nossa, porque a palavra nos alerta sobre isso. Eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso fazer a vontade do Senhor e não a minha. Aleluia. Eu só me preocupo com as coisas e não com o céu. Para onde nós estamos indo? Ajuntando tesouros na terra? Estamos querendo tesouros da terra? E os tesouros do céu? O que Jesus nos prometeu foi a vida eterna. Mas Ele disse que eu preciso perseverar até o fim, porque todo aquele que nele crê será salvo. E a palavra diz que quem não crê já está condenado. E eu preciso fazer o quê? Pregar para que o meu irmão creia. E a minha vida tem que ser uma pregação. Aleluia. Eu não posso pregar só dentro da igreja, não. Eu tenho que pregar lá fora, com a minha vida, com as minhas atitudes, para que as pessoas olhem para você e vejam: mudou. Por que mudou? Porque Jesus está na vida dele, porque Jesus está na vida dela. Aleluia. E é isso que precisamos fazer. Por isso precisamos estar atentos para essa palavra. Amém. A comunhão, o perdão e a oração. Orais em todo tempo. Aleluia. E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Com palmas, louvamos,